Hoje, dia 16 de abril, quero compartilhar com vocês o texto que se encontra em Abacuque, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. É melhor acompanhar. Também quero mostrar esse texto para vocês. Não, ele vai ler, vai. Pede não, pede safonês. Esse texto vai aparecer aí para vocês também, se vocês quiserem acompanhar. Eu tenho um nome para essa meditação de hoje, que é coragem. E é o texto que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois os versículos 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, e depois os versos 17 a 19. O texto diz o seguinte: o profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? É muito bom quando a gente pode olhar para um texto como esse e ser maravilhado pelo pelo desafio que ele tem, né? O profeta Abacuque estava vivendo um momento de grande angústia na sua vida. Ele vivia um momento ali em que o povo estava cercado, o reino de Judá estava cercado, estava prestes a entrar numa guerra, prestes a ir cativo para a Babilônia. E Abacuque, então, ele faz essa oração. A gente lê um pedacinho dela. E eu olho para mim e eu confesso para vocês que eu não sei se eu teria coragem de orar como Abacuque orou. Vocês conseguem perceber que Abacuque orou falando assim para Deus: ó Deus, mesmo que o teto caia, mesmo que não haja nada, ainda assim eu vou te exaltar, eu vou me alegrar no Senhor. É um desafio muito grande fazer isso como Abacuque fez. E nós somos desafiados a orar como Abacuque orou. E não é fácil nós nos colocarmos os nossos corações à disposição de Deus, da forma como o profeta Abacuque colocou. Sabe por que não é fácil? Porque a gente não consegue olhar para o amanhã e saber o que vai acontecer amanhã nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Assim como o profeta Abacuque não sabia ao certo o que aconteceria de fato. Ele sabia, ele tinha certeza de que seriam tempos difíceis. Mas o que iria acontecer? Outros profetas alertaram ao rei de Judá da dificuldade que seria a guerra, do sofrimento, e era isso que eles estavam prestes a enfrentar. Eu não consigo olhar para o dia de amanhã e saber o que ele vai acontecer, o que vai ser comigo ou com minha família. Eu faço planos de ter comida em casa, planos de ir ao trabalho,
planos de fazer isso, planos de fazer aquilo. Planejo a minha vida. Certamente você também planeja a sua. Mas se esse planejamento vai dar certo ou não, só vivendo para saber. Isso me faz lembrar o provérbio, no capítulo 16, o verso de número 1, que vai falar que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, essa vem do Senhor. Ou seja, meus queridos, a gente pode planejar a nossa vida da melhor forma, a gente pode imaginar até ir à praia no próximo final de semana, mas é Deus que vai conduzir os nossos passos. É Deus que vai permitir ou não com que esses planos se realizem. Nós estamos vivendo num momento em que é até difícil planejar. Mas quando a gente olha para esse versículo de Provérbios 16:1, a gente percebe claramente que a última palavra não é minha, de quem faz os planos, mas é do Senhor. Porque todo planejamento que nós fazemos, ele só vai se concretizar se Deus permitir com que ele aconteça. Então, sempre, meus queridos, a última palavra é do Senhor. Agora, se a última palavra é de Deus, como que é possível saber o que ele vai falar diante dos planos que nós realizamos? Para nós sabermos o que Deus vai falar sobre os nossos planos, nós precisamos ter intimidade com Ele. Intimidade com Deus só é possível quando a gente busca Deus. E quais são as formas da gente buscar Deus? Através da oração, através da meditação na sua palavra. Isso é ter comunhão, é ter intimidade com Deus. E somente através da intimidade com Ele é que Deus vai falar conosco. E nós iremos entender o que Ele deseja para as nossas vidas. Eu não tenho dúvida que Abacuque tinha total intimidade com Deus, a tal ponto dele ser um profeta. Abacuque só pôde ser um profeta quando ele teve intimidade com Deus. Nós só podemos alcançar aquilo que planejamos quando temos intimidade com Deus. Intimidade com Deus é a chave para o sucesso das nossas vidas. Nessa busca pelo futuro, por aquilo que vai acontecer amanhã, nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Nós precisamos buscar intimidade com Ele e nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Eu não sou um Abacuque. Eu não sou um profeta como foi Abacuque. Mas eu estou vivendo um momento de angústia, assim como Abacuque viveu. Abacuque imaginava que a figueira não daria flores ou folhas. O pé de azeitona não daria os seus frutos, os currais estariam vazios. Não haveria nada para se comer. Era uma angústia que o profeta estava passando. A angústia que eu estou vivendo, certamente é a que você está vivendo hoje. Com aquilo que nos cerca hoje, esse tal de coronavírus. Até outro dia a gente não sabia nem que existia tantos tipos de vírus assim. Mas nós estamos cercados por algo que hoje, para nós, é uma angústia, é uma dificuldade. Nos faz estar reclusos em nossas casas, com certas dificuldades de ir e vir. Mas, meus queridos, a certeza que nós temos olhando para a oração de Abacuque é que mesmo que venha a angústia, Deus é capaz de nos suprir. Para nós irmos até Deus e sabermos aquilo que Ele tem para nós, é necessário ter intimidade, nós falamos há pouco. Mas para nós termos intimidade com Deus, é necessário também ter fé. Fé de que Ele é capaz de fazer coisas impossíveis. Mesmo coisas que assim estejam além do nosso alcance, Deus é capaz de fazer. Porque como está escrito em Efésios 3:20,
que nós possamos ter fé sim nele, naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Voltando à pergunta que eu fiz no início, na verdade a afirmação que eu fiz no início, dizendo que talvez eu não tivesse coragem de fazer a oração que Abacuque fez, olhando para o versículo de Efésios 3:20, eu percebo que sim, eu posso ter coragem de fazer a mesma oração que Abacuque fez. Basta que eu tenha fé. Basta que nós tenhamos fé, meus irmãos. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Nós não somos capazes de mensurar aquilo que Deus é capaz de fazer. É por isso que o profeta Abacuque termina a sua oração dizendo e desejando para que Deus dê a ele os seus pés como os da corça, para que ele possa andar em lugares muito altos. O que isso significa, meus queridos? Que o profeta desejava chegar a lugares que ele nunca tinha ido na sua vida. Você deseja chegar a lugares onde você nunca foi? A alcançar objetivos que você nunca tinha alcançado ainda? A ser suprido de uma forma como você nunca foi? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar e nós possamos refletir como o profeta Abacuque refletiu. Ainda que não haja folhas na figueira, nem azeitonas no pé de azeitona, que o curral esteja vazio, ainda assim que possamos nos alegrar e exultar no Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus possa cuidar das nossas vidas, não somente hoje, mas durante todo o nosso viver, e que nós possamos ser gratos a Ele por tudo que Ele já fez por nós e por tudo que Ele ainda irá fazer. Que Deus possa cuidar da sua vida.